Opa, sim, aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br, e hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre módulos incompatíveis no Magento, que é uma das maiores causas de problemas para quem trabalha com a ferramenta. A gente tem basicamente 4 tipos de problemas com o Magento. O primeiro são servidores e hospedagens, que pode parecer a mesma coisa, servidor e hospedagem, e para leigo a gente costuma dizer que é a mesma coisa, mas tem lá suas diferenças, que eu vou abordar com mais profundidade em um outro vídeo. O segundo problema são as configurações dos sistemas, que muita gente instala o Magento e começa a usar com a configuração que vem de padrão. Instalou, tem aquela configuração, começa a usar e pronto. E aí começa a ter problemas com a performance, com a otimização, com alguns outros módulos que dependem da configuração. Então, muita gente não configura porque nem sabe que existem essas configurações, e outras pessoas sabem que existem, mas não sabem como configurar, então deixa do jeito que está. A terceira causa de problemas são os templates, que muitos web designers ou o pessoal que quer fazer por conta própria acaba quebrando os padrões do sistema, e aí quando o módulo precisa atuar em cima do template, acaba dando erro porque o template está fora dos padrões. E o quarto problema mais comum são os módulos, que eles são mais difíceis de criar do que os templates, eles são mais complexos, então depende de um tempo maior de aprendizado, e muita gente ignora essa etapa, quer logo fazer funcionar, foge aos padrões, e aí dá problema quando muda de versão de Magento, ou mesmo quando a pessoa faz uma configuração mais avançada no Magento, acaba que o módulo para de funcionar. Esses módulos, eles poderiam contornar esse problema, de certa forma solucionar, se quem desenvolve, se as empresas que desenvolvem, elas tivessem uma equipe de testes, uma equipe de controle de qualidade, para testar, para ver se o módulo realmente funciona em diversas versões e em diversas situações e cenários. Porque, como a gente já percebeu, o Magento segue evoluindo. Já estamos na versão 1.7, daqui a pouco sai a versão 1.8 e uma promessa da versão 2.0. Então, os módulos precisam acompanhar essa evolução do sistema. Então, se você encontra um módulo que não tem nenhuma atualização, ele possivelmente foi abandonado e não funciona nas versões mais atuais. É muito difícil a pessoa fazer uma única versão do módulo que continue funcionando independente da plataforma. Porque até mesmo quando o Magento evolui o sistema dele, ele mesmo modifica, atualiza os módulos internos. E outra coisa que é muito importante, que devia ser peça fundamental, mesmo que não seja empresa, mesmo que a pessoa seja um desenvolvedor solitário, um lobo solitário do desenvolvimento, é ter uma área de testes, certo? Uma área que seja espelho do ambiente de produção, o ambiente de testes. Ou seja, se no seu servidor você tem 400, 300 MB de memória, você configura o seu servidor local para usar o mesmo tanto de memória. Tentar botar o mesmo processador, as mesmas configurações do htaccess, a mesma versão do PHP, do MySQL. Então, é importante simular esse ambiente online para que tudo que funcione local também funcione no seu servidor. E para que você possa fazer os testes, vai instalar um novo template, comprou um novo módulo, ou baixou um gratuito, faz primeiro o teste local, vê se funciona, olha o arquivo de log, mesmo que não gere problemas visuais, pode gerar um problema oculto, um problema silencioso no caso, que você não vê, o erro não estoura na tela, mas gera um arquivo de log com erro. Então procure sempre visualizar o arquivo de log, ver se o módulo não está gerando erro. E monitore também a performance do sistema, porque um módulo ele pode não aparentar problemas, ele não gera arquivo de log, ele não estoura erro, mas quando ele começa o processamento, ele, por ser mal escrito, ele consome muita memória, e alguns deles alocam essa memória
fazem o que tem que fazer, processam, e no final não liberam a memória. Eles ficam segurando a memória e acaba que falta memória para o resto do sistema. Ou seja, não foram bem escritos. Foram escritos fora dos padrões do Magento. Então, mesmo que o módulo não aparente problema nenhum, ele pode sim ter problemas. Então, monitore até mesmo o consumo de memória desses módulos. Outro grande problema que acontece é a pessoa achar que atualizar resolve tudo. Está usando a versão 1.7 do Magento, tem lá seus módulos, tudo funcionando, redondo, aí saiu a versão 1.8. Pô, vou atualizar. Se eu primeiro atualizar, já vou aproveitar as novidades da versão 1.8. E aí o que acontece? Se houve muitas alterações do 1.7 para 1.8, os módulos podem parar de funcionar. Ou seja, você tem lá a sua loja funcionando, atualiza o seu Magento sem preocupação e a loja para de funcionar. Por isso é importante ter um ambiente de teste. Vai atualizar, atualiza primeiro o ambiente de teste, ver se ficou tudo ok, se os módulos continuam funcionando, se o template continua rodando. Se as novas funcionalidades realmente servem para você, se foram corrigidos bugs, se foram otimizados módulos, se foram adicionados novos módulos, veja se você precisa realmente disso. Olhe o release que a Magento libera no site oficial e veja se essas novas features são mesmo necessárias para o seu negócio. E no caso não só o Magento, mas talvez um módulo. O módulo lançou uma versão nova e você quer atualizar e para de funcionar. Ou seja, aquele módulo estava já prevendo um erro da nova versão do Magento, ou não foi testado na sua versão. Então tome sempre cuidado quando for atualizar, independente se seja um Magento, se seja um módulo. Ok? E um outro grande problema é quando você baixou um módulo, testou, mas não gostou e vai desabilitar. Você pode sim apenas desabilitar, como você pode desabilitar outros módulos do próprio Magento. Como por exemplo a enquete. Você não vai usar a enquete, pode desabilitar, não tem problema. Mas se for um módulo externo, não fique só no desabilitar, no desligar o módulo. Exclua ele do seu sistema, porque a gente não sabe até onde ou como ele foi escrito, até onde ele pode causar problemas. Então, se ele não faz parte do sistema nativo e você não vai usar, exclua ele do seu sistema. E depois de excluir, atualize o cache, né? E como diria Jack Bauer, damn it, do it! Tem muita gente que quando encontra um problema, fica questionando, mas e se eu fizesse dessa forma? E se eu configurar? E será que... e funciona? E dá certo? Pessoal, faça. Não fique questionando, faça. Se der errado, você já sabe que ou você fez de forma errada ou realmente não dá. Agora, se eu fizer assim, será que funciona? Faça. Funcionou? Show de bola. Não funcionou? Entra no fórum, pergunta, eu fiz de tal maneira e não deu certo. Será que eu errei alguma coisa? Ou realmente não dá para fazer assim? Mas não fique especulando, será que dá? Não, mão na massa e manda ver. Agora, não deu certo? Tá com problema? Procure o fórum, entre no fórum, seja do Escola Magento ou de qualquer outro site, um site oficial, e faça a sua pergunta. Mas antes disso, é importante lembrar que deu problema, muda o template da sua instalação para o template default do Magento. Porque o template default está escrito dentro dos padrões do Magento. Então veja se o módulo vai funcionar nesse template padrão. Porque talvez o problema não seja o módulo, talvez o problema seja o seu template customizado. Então, se não funcionar também no módulo padrão, é sinal de que tem um problema no módulo. A gente pode investigar isso. Agora, se funcionou no template padrão, então você compara os dois templates, vê o que tem de diferente, para ver o que pode estar faltando no seu template customizado. E antes de fazer a sua pergunta no fórum, procure. Lá ali tem um campo de busca bem no alto da tela, tanto no blog quanto no fórum. Coloca ali. Então você coloca ali sua pergunta, sua dúvida, as palavras-chave do seu problema no campo de busca e procura ver se já não existe uma resposta, um artigo, uma discussão sobre o seu problema, muitas vezes até já com a solução. Tem discussão no fórum, por exemplo,
que a gente resolveu um determinado assunto, ele está no alto do tópico da listagem. No dia seguinte uma pessoa vai lá, cria um tópico novo, justamente com a mesma dúvida que já foi discutida e resolvida. A pessoa não teve nem o trabalho de ler o que estava ali. Ela nem não procurou e nem leu, porque se lesse ia ver que a sua solução já estava na primeira linha, no alto da tela. Então, se você não tem tempo, eu também não tenho, as pessoas que trabalham com a gente também não tem, todo mundo vive as mesmas 24 horas, certo? Então, não use o tempo como muleta, como desculpa. Procure, é rápido, não demora. Leia, certo? Procure, não só no meu fórum, procure dar uma pesquisada no Google, no site oficial, em inglês, digite os termos em inglês, talvez você encontre. E outra coisa importante é assim, ó, se você comprou um módulo, um template que seja, e deu problema, converse com o pessoal, a equipe, a empresa, o desenvolvedor que criou. Tente resolver primeiro com ele, certo? Eu, no meu fórum pelo menos, eu não vou resolver o bug, os problemas de módulos de terceiros, certo? Se eles criaram o problema, eu não vou resolver. Então, o que eu posso fazer no fórum é orientar, certo? Eu digo assim, ó, o que eu faria, o que você pode procurar, tentar resolver, é isso. Mas eu não vou fazer o trabalho de outras pessoas, certo? Então, não adianta entrar em contato por e-mail, querer tirar a dúvida por e-mail. Eu não vou tirar dúvida por e-mail, certo? Eu quero deixar isso bem claro, porque todo dia chega pergunta, mesmo eu afirmando e reafirmando que eu não tiro dúvidas por e-mail. Usem o fórum, não adianta xingar, não adianta dar uma de louco, não adianta usar psicologia infantil falando, ah, se tu não quer falar é porque tu não sabe. Brother, se eu sei ou se eu não sei, não interessa. Tá? Quem precisa de ajuda é você e eu me disponho a ajudar, desde que seja pelo fórum.escolamagento.com. Tá certo? Qualquer dúvida, então, vocês entrem em contato lá no fórum. Um abraço e sucesso!